Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de número 4 e 5, que diz: Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado, e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Essa palavra ela diz a respeito de Jesus, quando ele chega em Nazaré, a sua terra, ali onde estavam os seus parentes, onde estavam ali, todos ali que já o conheciam. E Jesus, ao chegar naquela terra, juntamente com os seus discípulos, né, e a palavra do Senhor vai dizer que era um dia de sábado, e Jesus estava ensinando na sinagoga, né? E ao ouvir que Jesus se encontrava ali, muitos se maravilhavam, né? E ele foram ao encontro do Senhor e ouviu o que o Senhor falava. E eles ali perguntavam, né? Eles mesmos questionando, de onde ele vem essas coisas? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Eles ficaram maravilhados e admirados por ver realmente os milagres. Mas não era só por ver os milagres, mas era também por ver que o filho de Maria, né, o filho do carpinteiro José, né, ele era alguém que estava sendo usado como ferramenta por Deus, sendo usado como instrumento. E no versículo 3 do capítulo 6 de Marcos, ele diz: Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simeão? E suas irmãs estão aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele, né? Então ficaram escandalizados, porque viu, né, podemos dizer, uma pessoa simples, né, uma pessoa normal do cotidiano ali, do seu dia a dia, que vivia, né, aquela família ali naquela cidade, e todos começam a questionar, como se o poder do Senhor, né, se o Senhor realmente olhasse para a aparência, ou olhasse para, né, para até mesmo pelo curso teológico, até mesmo pela vida que a pessoa, né, levou no passado, né, enfim, esse não era o caso com o Senhor, mas muitas das vezes as pessoas julgam a pessoa pelo passado, olha como foi lá atrás, né? Vivia às vezes no mundo das drogas, vivia na bebida, vivia, né, praticando coisas que não agradavam ao Senhor, e no momento que teve o encontro com Jesus, passa a viver em novidade de vida e passa a ser uma nova criatura, né? Passa a ser uma nova criatura e passa a viver de forma diferente. E o Espírito Santo na vida daquele que serve ao Senhor, né, vai usar poderosamente, vai revelar a sua palavra, vai ter ousadia, vai ter força, né, vai falar com autoridade. Então, é isso que muitas das vezes faz as pessoas ficarem questionando, né, quem era. Já quer olhar lá para o passado, mas quem tem interesse de olhar para o passado dos outros é o inimigo, ele que sabe, porque ele já sabe qual é o futuro dele é no inferno. Então, nós observamos aqui que Jesus ele não praticava nada de errado, Jesus na sua infância, né, já era uma criança sábia, né, mas se aqueles olhavam e admiravam, pô, filho de Maria, né, filho de José ali, né, quem são estes, né, que estão entre nós? Né, vão ficar escandalizados. E Jesus, sábio, ele responde, né, que é o que está no nosso devocional. Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado, né? Ao observar tudo aquilo dali, né, é como se fosse uma desonra. Como pode um homem de Nazaré, né, chegar aqui e estar falando ousadamente, falando aqui, né, na sinagoga, a ponto de todos ficarem maravilhados? Como pode esse homem, né, falar dessa forma, né? E Jesus entende que todo profeta ele não é honrado na sua pátria, na sua terra, né, na sua própria casa. Isso muitas das vezes acontece, né? Muitas das vezes
As pessoas podem estar em um determinado ministério, em determinada igreja, ou Deus usar alguém local para trazer uma palavra, para trazer, profetizar algo. A pessoa pode muitas das vezes ignorar, né? Muitas das vezes até o próprio pastor da igreja ele pode ter ser ignorado, né? No ponto de que muitos podem estar na igreja e não dar ouvido, escolhe o obreiro, escolhe quem, né, vai querer, de quem vai querer ouvir a palavra, ou até mesmo, né, quando vem alguém de fora, essa pessoa fica totalmente, né, agora Deus vai falar, e Deus está falando o tempo todo, ele está presente no meio do povo. Jesus estava presente, estava ali, era ele, o Filho de Deus. Né? Eles precisavam ter fé e Jesus era o Filho de Deus, e está ali e as coisas iriam acontecer, milagres iriam acontecer. Então é um ponto a se atentar, a tomar cuidado, que muitas das vezes muitos esperam vir de fora alguém para poder trazer uma palavra, para poder, numa festividade, por exemplo, várias situações, não estou falando que Deus não possa usar, ele usa sim, mas fica esperando vir de fora. E muitas das vezes tem profeta dentro, muitas das vezes Deus já está falando dentro, mas não, é aquele que gosta de ouvir os de fora e não os de dentro. E assim era Jesus. Jesus é o Filho de Deus, nascido, né, dentro da sua terra natal ali, em Nazaré, ali, sendo rejeitado, o Filho de Deus, aonde ele passou parte da sua vida ali, sendo rejeitado pelos que estavam ali, não estavam honrando ele como profeta, como servo do Senhor, né, como o próprio Senhor ele já diz, o profeta ele não é honrado na sua pátria. Então, é um ponto, porque muitas das vezes é nessa oportunidade que os filhos, né, que podemos dizer que aqueles que estão na casa do Senhor não dão ouvido aos de casa, mas acaba dando ouvido aos de fora, é nessa oportunidade que muitas das vezes o inimigo entra. É um tal de profetada para um lado, profetada para o outro, entrega isso, entrega aquilo, coisas que não vêm do Senhor. É muito. A gente precisa ter esse entendimento, esse cuidado, porque essa é a sutileza de Satanás. Aí veio de fora, aí sim Deus vai operar, tá? Aí dentro Deus não opera. Né? Muitas das vezes tem pessoas que não fazem, não tem nem disposição para ficar de pé num culto, para estar adorando de uma forma, mas quando vem alguém de fora, aquela pessoa se transforma, adora, grita, pula, roda, sente o poder do Senhor, mas quando alguém está ali ministrando a palavra que é da casa, que é local, todas as vezes não tem muita importância. Então, é muito. A gente precisa vigiar nessa área, porque o próprio Senhor diz. Né, muitas vezes estavam desonrando o Senhor, não estavam dando honras ao Filho de Deus, aquele que iria morrer, né, que morreu por cada um de nós. Então, é um ponto, porque tudo isso impede o agir de Deus. O culto, o Senhor pode começar a operar. O culto, quando prestamos um culto ao Senhor, temos que estar todos ali como um só corpo, num só propósito, um só espírito, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, né? E não puxando para um lado, outro puxa para o outro conversa, outro olha, não dá atenção, outro. Não, é todos ligados no mesmo propósito, para que os milagres, para que o Senhor venha operar. E a palavra do Senhor diz que Jesus não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Então, o que o Senhor fez em outros locais, em outras cidades, por onde ele passou, né, que foram incontáveis milagres, foram tantas maravilhas que o Senhor fez, ali em Nazaré, o Senhor geralmente ele chegou ali e ali curou alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e Jesus ele fica admirado, né, pela incredulidade daquele povo, admirado porque eles eram incrédulos. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer, precisamos ter fé a cada dia, olhar se o Senhor está ali, se algo eu não estou compreendendo no decorrer do culto, se do que Deus está fazendo, eu preciso permanecer ligado, eu preciso permanecer ali em oração, pedindo ao Senhor que me revele, pedindo ao Senhor que também me revista de poder, então que nós possamos nesse dia entender, né? Jesus ele pode estar falando, estar ao seu lado falando com você, e você pode não estar ouvindo, dando ouvido à voz do Senhor. O Espírito Santo pode estar querendo falar contigo, revelando algo, falando, e você pode não estar compreendendo, né? Porque muitas das vezes está olhando para a pessoa, olhando ali, né? Porque quem é esse?
né? Como eles fazem tantas coisas, por que está acontecendo, por que tais milagres acontecem pelas suas mãos, né? Pode estar querendo, pô, mas não é esse? Quem é esse cara? Quem é esse para ser usado? Quem é como, né, pode, né, o carpinteiro? Como pode o filho de Maria? Como pode o irmão de Tiago e de Judas e Simeão? Como pode eles, né, ser usados? Né? Então entenda que o Senhor ele quer operar, só basta nós termos fé, nós acreditarmos e dar um lugar ao Espírito Santo de Deus. O Senhor ele quer realizar muito mais milagres, ele quer operar poderosamente, ele quer batizar com fogo do Espírito Santo, ele quer realmente trabalhar no meio da igreja, revestindo de poder, mas precisa haver fé, precisamos crer realmente de que o Senhor ele é o Filho de Deus, e que o Espírito Santo de Deus, né, ele é aquele que tem todo o poder para revelar, para poder, né, operar em nossas vidas, em nossos corações. Então, que nós possamos, né, não ser aqueles que o Senhor vai olhar e vai ficar admirado pela incredulidade, mas crer, ter fé realmente que o Senhor cura, que Ele liberta, que Ele renova as forças, que Ele é aquele que salva e que perdoa o pecador. Então, que nós possamos crer nessa palavra nesse dia e não rejeitar Jesus. Jesus, que ele gostaria, tenho certeza, que de fazer muitos milagres em Nazaré. Porém, ou pela incredulidade dele, pelo muito questionar, pelo muito olhar para as pessoas, olhar para aqueles que estavam com Jesus, ou até mesmo não estavam crendo. Então, que nós não possamos ser daqueles que vamos ouvir o profeta de fora, e o Senhor está querendo falar dentro, e muitas das vezes queremos ouvir lá fora. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você quer, até mesmo deseja ouvir, né? Mas que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, em nome de Jesus. Amém.